Boa noite a todos. Sou a Fabiane, trabalho no marketing da FIA. Estou aqui para desejar as boas-vindas a todos. Minha missão principal é apresentar um pouco da FIA para vocês. A gente sabe que muitos de vocês conhecem a FIA, mas não sabem exatamente o que a FIA faz. Então, eu vou pedir o apoio aqui do nosso vídeo institucional, que é muito bom. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É a responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos céus pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA, mais que conhecimento. Além desse espaço que a gente oferece semanalmente, 2 vezes por semana, mais ou menos, palestras como essa para divulgar os nossos cursos, as nossas consultorias. A gente também tem um blog muito legal no nosso site, dividido em categorias como marketing digital, tecnologia, inovação. Vale a pena conferir. Mas hoje eu sei que vocês vieram ouvir sobre Big Data. E então, professor Roberto Alonso, o espaço é seu. Obrigado. Obrigado. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todas as pessoas aqui. Normalmente virou uma mania falar todos e todas, né? Mas a todas as pessoas. Estão bem? Estão tranquilos? Preparado para falar sobre People Analytics? Alguém tem alguma dúvida? Todas elas? Nenhuma delas? É uma disciplina relativamente nova no nosso país, senhoras e senhores. Mais ou menos, né? A forma de aplicação talvez seja nova. Analytics já vem há bastante tempo. E a gente vai falar sobre isso. A ideia da nossa conversa hoje é falarmos sobre qual é o estágio de People Analytics. O que é isso? O que ele tem ocasionado nas organizações? Tem causado algum impacto, essa mudança tecnológica na nossa vida? Foi fácil chegar até aqui? Vocês usaram um aplicativo para chegar até a FIA? Não? Vocês estão trocando informações entre vocês já ou não? Vocês se conhecem? Não? Vamos fazer um exercício para vocês pelo menos começarem a se conhecer rapidamente? Quem é que está com o celular aí na mão? Todos, né? Quem é que tem o LinkedIn no seu celular? Ninguém tem. Quem não tem? Quem não tiver vai perder uma oportunidade de obter dados preciosos. E é isso que o People Analytics vai fazer conosco
O que é? Dados. Vamos lá? Podemos abrir rapidamente? Quando vocês abrirem o LinkedIn, quem tiver com iPhone, isso é no final, na barra de baixo, quem tiver com Android é na barra de cima, tem uma figurinha embaixo que tem umas pessoinhas. Já viram? Os desenhos de umas pessoinhas. Sim ou não? Legal, vamos clicar ali. Vai aparecer parece um reloginho, assim, na sua área. Vocês ativam primeiro, por favor, o Bluetooth. Podemos continuar? Isso é um sim ou é um não? Sim, então vamos lá. Coloque aí, na sua área, vamos ver o que acontece. Olha quanta gente, Adriano, Érica, Luiz. Quem mais? Martina, cadê a Martina? Legal, você está aqui. Quem está na minha rede? O convite já está chegando aí. É só fazer assim, a gente começa a fazer networking. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Buscando informação de pessoas. Olha quanta gente aqui. Danusa, Jonathan, Patrícia, Alisson. Estão todos aí mesmo? Ou só esqueceram o celular na cadeira? Eu não gosto de fazer essa brincadeira logo no início, sabe por quê? Acaba a nossa conversa aqui, as pessoas já ficam, quem será que ele é? Vou dar uma olhada onde trabalhou. Vou ver o que ele faz, não é assim que funciona? E vejam, por favor, não confundam a ferramenta com o tal do Tinder. Não é? Que também tem bastante informação, mas para o nosso dia a dia pode não ser tão útil assim. Vamos lá? O que é People Analytics? A primeira questão aqui é não travar. Gostaria de fazer uma pergunta. Vai o seguinte, quem tem a informação tem o poder. Quem é que acredita nisso? Vocês acreditam? Piamente. Tem alguma diferença, alguma outra? Sempre tem um senão? Só a informação? Não adianta. Tem a informação, quem sabe usá-la. Quem sabe aplicar, quem sabe extrair. E é isso que o Big Data faz na nossa vida, não é? Sim ou não? Para que ele serve? Capturar dados. O que mais? Acessar os dados. Senhores, sem informação é impossível realizar negócios hoje em dia. Vamos dar uma olhada como é que está o mundo. Olha aqui, que bonitinho. 75 milhões de posts no Instagram por dia. 75 é bom ou é ruim? Poderia ser um pouquinho mais. Certo? Olha que mais, 900 milhões de posts no Facebook. 3,7 trilhões. Alguém tem a dimensão do que é um trilhão? Hã? É, quase isso, né? A Apple, 4 milhões e um pouquinho, 4 bilhões e um pouquinho. 2,15 trilhões. Eu não sei quantos zeros tem isso. 90% dos dados, olha que dado curioso, né? Nos últimos 2 anos. Senhores, a gente gera por dia praticamente toda a informação existente no mundo desde 1986 para trás. Por dia. Olha a velocidade disso. Como é que a gente relaciona isso dentro da empresa? Como é que a gente fala com o nosso consumidor? O diálogo mudou. Ele pergunta, já sabe da gente antes de sair de casa. O que representa isso, por exemplo, num processo de recrutamento e seleção? Né? Vocês já refletiram sobre isso? Não, né? A gente só faz quando está numa palestra. Fala, é mesmo, gente. Vamos lá. O que é o Big Data, então? Que é isso? Esse volume gigantesco. A metodologia para capturar, armazenar e processar. Só funciona se você usar essa metodologia para a tomada de decisão. Quantas decisões vocês tomaram hoje? Muitas ou poucas? Né? Qual foi a primeira delas? Ninguém lembra? Qual? Abrir os olhos. Boa resposta. Qual foi a grande decisão a ser tomada? Abre os olhos ou continua aqui? O que é que a gente faz para tomar a decisão?
Hã? Olha a fatura do cartão de crédito. Pode ser uma alternativa. Quais são as implicações da tomada de decisão? E veja, toda tomada de decisão tem uma renúncia. Já perceberam isso ou não? Se eu escolho uma coisa, necessariamente eu estou deixando de escolher outra. Ou outras, às vezes, são mais alternativas. Casar, continuar solteiro. Casar ou descasar? Olha, são questões do dia a dia. Casar ou comprar uma bicicleta, ou arrumar um emprego. São avaliações, são alternativas que não podemos deixar de lado. Então, esse volume tem que nos dar subsídio para essa tomada de decisão. Qual é o problema disso? Os dados nem sempre estão do jeito que a gente gostaria. Os dados podem estar estruturados como se fosse uma planilha, uma listinha que a gente já conhece. Podem estar mais ou menos estruturados, certo? Ou sem estrutura nenhuma, tipo o quarto de adolescente. Você não sabe, tem meia no abajur e diz que é Feng Shui. Fala, não, é um senso de organização dele. Isso. Mas por quê? Ele estrutura a informação de um jeito que para ele é útil. Cada ferramenta propicia esse tipo de ajuste. A ferramenta e os resultados têm que estar adequados à sua demanda, à sua necessidade. Pessoal organizacional. Que mais? Para que ele serve? Acelerar a tomada de decisão. Em tempos de velocidade que a gente está vivendo, não dá para pensar muito. Pensou alguém e tira o nosso lugar. As startups estão fazendo uma revolução nesse mundo. Para vocês terem uma ideia, tem uma empresa na Suíça que chama Wayray. O que ela faz? Ela projeta no para-brisa do carro o caminho que você precisa percorrer. Sabe aquele negócio de estar no Waze, olhar para o Waze, olhar para frente? É perigoso, eles já transformaram isso para lá. São 8 carinhas trabalhando por 48 milhões de dólares por ano. Vai falar, putz, e aquele cara que inventou o TomTom, hein? O guia 4 rodas. Rapidamente já era. Sinto muito. É assim que a vida está. Precisando oferecer vantagem competitiva, ganhe velocidade na tomada de decisão. Quando o Big Data foi formulado lá na década de 90 na NASA, ele tinha esses 3 V's aqui que a gente contempla bastante hoje. Volume, velocidade e variedade. Portanto, a sua estruturação... Imagina o seguinte, na internet circula música, vídeo, texto, mensagem de WhatsApp. Cada um com um formato diferente, não é isso? Com uma imensa variedade. Como é que a gente organiza isso? Eu vou fazer uma pergunta, eu tenho um defeito sério e eu geralmente confesso. Eu acredito que vocês não fazem isso porque vocês são pessoas extremamente organizadas. Vocês usam Excel ou Word normalmente no dia a dia? Sim? Vocês salvam um arquivo tipo assim, planilha do mês de outubro 1. Planilha do mês de outubro, versão 1 alterada. Planilha do mês de outubro 1, vale essa. Vale essa final. Vocês não fazem isso, né? Na hora de resgatar, olha a variedade. Como é que a gente faz isso? E por que isso, gente? Porque hoje tem disponibilidade de armazenamento. A gente diz o seguinte, a gente tem um pouquinho, parece uma síndrome de acumulador. A gente não joga arquivo fora porque vai que, né? O cara vai pedir justamente aquele que a gente joga fora. Aconteceu isso alguma vez? Muito bem. Precisamos fazer tudo isso, mas tem um V que é o meu preferido, desculpa, professor, é o meu preferido, que é o V de valor. Ou seja, o que é que isso vai somar na estratégia? O que isso vai trazer de diferencial para a pessoa, para o profissional ou para a organização? Valor é a relação entre o benefício que a gente obtém e o custo que a gente está disposto a pagar por esse benefício. Então, se o dado não tem valor, por que tê-lo? Por que armazenar?
Ah, Roberto, mas você falou que você faz aquilo com os arquivos, não faz? Eu estou tentando me disciplinar. Eu tive 24 HDs de um tera. Sabe o que é 24 HDs? Minha mulher olhou aquilo para mim e falou assim, por que você faz isso? Por que você não joga as coisas fora? Eu falei, é coleção. Entendeu? Coleção as pessoas respeitam, né? Que nem figurinha de álbum. Coleção, tá, aí a gente não mexe. Outros pontos importantes e mais recentes que têm afetado demais, vulnerabilidade. As pessoas estão hackeando. Olha, imagina isso. O cara está lá na China, está lá em Israel, está mexendo na minha máquina aqui na FIA. Se a gente não tiver protegido, a probabilidade de ter um problema vai ser? Imagina se o cara passa na véspera da folha do pagamento e trava a sua máquina. E aí ele diz o seguinte, ou me paga em Bitcoin o resgate. Resgate de folha de pagamento é uma modalidade nova de sequestro. E a gente tem que estar atento a isso. Outros 2 pontos para a gente terminar aqui. Veracidade. Alguém já ouviu um termo chamado fake news? De onde veio essa informação? Ela é possível de ser aplicada? Quem é que falou isso? Foi o professor Roberto. Então despreza. Tem verdade nisso ou não? De onde é que veio? Quem é a fonte? No passado a fake news, sabe como era chamada? Fofoca, boato. Só que era assim, ó, acontecia aqui entre nós. Os caras inventaram um tal de mídia social, rede social, e aí o negócio desandou. Na organização, como é que chama o pessoal que gera fake news? Rádio peão, não é? Rádio corredor. Como é que a gente faz para acabar com a rádio peão? Bom, se eu soubesse, eu faria um IPO de mim mesmo e não estaria dando aula aqui em palestra nessa hora, não é isso? Outro ponto, por fim, visualização. A gente transforma tudo isso que acontece de uma maneira que as pessoas compreendam, que seja inteligível, que seja compreensível. É aquela história seguinte, aconteceu um problema na rua, vem um cara e fala, vamos fazer um retrato falado? Para vocês entenderem o seguinte, ele vai contar uma situação e alguém transforma isso de uma forma que as pessoas consigam entender. Nem estamos falando do pessoal de TI que vem fazer planilha para a gente. Aliás, quem é da área de TI aqui? É legal fazer planilha para os outros, né? Depois fala para o cara, você não sabe mexer, não mexe na fórmula. E a gente não treina. Quem é da área de RH? Quem é que já teve problemas com planilhas? Não, né? Puta, é só aqui que acontece. É um negócio impressionante. Tudo bem, Big Data? Vamos lá. Vamos fazer algumas considerações. Primeiro, a gente viu ali volume e velocidade. Não para de crescer e isso é muito rápido. Análise dessa massa precisa de ter resposta em tempo real. O que é uma resposta em tempo real? Imagina o seguinte, eu estou na estrada, a patroa está ali do meu lado, eu estou sem o Waze. Já fizeram isso alguém? Moças e maridos? A gente está dirigindo, tem uma bifurcação, direita ou esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Chega uma hora que, para direita, bom, já fui pela esquerda. Tivemos a estratégia da organização. Já viram isso? Aceito essa proposta, esse candidato ou esse candidato? Esse ou esse? Vamos pensar um pouquinho. Na hora que você vai ligar, o cara fala, desculpa, mas já recebi outra proposta. Já, Elvis. Aí vai ficar mais caro, não vai? Sim ou não? Então, tempo real. Ok? Outra coisa importante. Novas tecnologias têm surgido. Ferramenta de monitoramento, ferramenta de análise. Dá para a gente ficar usando só o Excel? Pode falar, não, até dá, mas onde é que a gente chega? Como a gente chega? Como é que a gente toma a decisão? Portanto, se a tecnologia muda substancialmente o nosso ambiente de trabalho, a gente precisa mudar o nosso mindset. Precisamos mudar a mentalidade. É que nem a implantação de ERP. Alguém já passou por isso? Já passou? O que acontece? A grande briga. O cara recebe uma baita ferramenta, mas ele continua usando a ferramenta dele, que é o Excel. Porque ele fala, eu não confio nisso. Ou eu não entendo isso. Se não tiver essa adoção,
o negócio não vai funcionar, a gente vai ter alguém remando sempre contra. Como é que a gente pega o grupo e fala assim, vamos caminhar todo mundo na mesma direção? Mindset, precisa mudar. Como é que essa tecnologia vai me ajudar? Veja quanto tempo tem a internet no país. Quando ela chegou aqui? Não foi em 2000, 1994. Nessa época eu estava trabalhando no Grupo Folha e a gente foi lançar o UOL. Lembra do UOL? Conhece, né? Qual era o grande problema do UOL? As pessoas terem que mudar esse mindset para usar as ferramentas que até então não estava disponível. E-mail. Alguém usa e-mail ainda? Pouco. Hoje é tudo por WhatsApp. Eu preciso de uma planilha. Vai por WhatsApp. Então esse mindset precisa estar muito atento. E aqui uma questão importante. As ferramentas mudaram e puderam acelerar nosso processo de tomada de decisão. Significa que eu tenho que ficar preso à ferramenta e meu instinto, meu feeling não vale mais para nada? O que vocês acham? Vale ou não vale? Você. Claro que vale. Claro. Vai falar, inteligência artificial vai substituir tudo. Não vai. Aquelas operações, aquelas funções operacionais repetitivas, aí a gente fica preocupado ou não? Porque é para isso que ela serve. Ela vai funcionar para que essas atividades sejam ocupadas por esses robôs, por essas máquinas, para dar tempo para vocês tomarem decisões estratégicas, para fazer outro tipo de análise. O valor da informação, de novo, não está na informação, está na forma como a gente a interpreta e aplica. Alguém tem dúvida disso? Não? Estamos juntos? Hashtag? Ainda estão vendo quem que vocês estão aceitando na rede ou não, né? Ó, dedinho para lá e para cá. Eu estou aqui de olho. Comecei a ver dedinho para cá. Não é LinkedIn. Então vamos lá. A percepção vai existir, mas a gente precisa somá-la à decisão baseada em dados. Para onde os dados apontam? Para que problema ele está sendo desenvolvido para ser solucionado? Como ele trata isso? Você vai olhar e falar assim, puto, estou confiando muito nessa... Já aconteceu isso com vocês? Revisa a planilha para mim, revisa a informação, e às vezes ela está errada de fato. Por quê? Infelizmente as análises, às vezes elas são interpretativas, elas são mal compreendidas. O que é legal nessa história toda? Se eu consigo usar ferramentas de analytics, eu posso fazer algumas ações preditivas. Olha que legal. O que é uma ação preditiva, gente? Prever. Eu consigo antecipar, inclusive, decisões estratégicas. Não preciso tanto de um negocinho chamado bola de cristal. É que nem planejamento de algumas empresas que não estão bem estruturadas. Sabe como funciona o planejamento? O diretor liga na sexta-feira, às 6 horas da tarde. E diz assim para a gente, segunda tem reunião do board, eu quero planejamento estratégico para o ano que vem. Pô, mas no final de semana, você ganha tudo isso para quê? Se fosse fácil, não precisava de você. Não é isso? O que é que a gente faz? Pega o planejamento do ano passado. O que você faz? Pega o do ano passado, 10%, põe... Simula alguma coisa de inflação para parecer que você pesquisou, né? Porque pô, ninguém é de ferro, não é isso? Aí entrega para ele assim, olha, virei 2 noites, eu vou cobrar hora extra depois, porque virar a noite não é fácil, não é? Aí o cara vai lá e fala, está aprovado, só corta 20%. Né? Não diz onde, precisa cortar. Por quê? No planejamento, quando a gente não tem esses dados, vem aquela história assim, eles mandaram cortar. Eles quem, cara pálida? Eles. A gente sabe quem são eles na organização? Precisa fazer um corte no orçamento. Quem mandou? Eles mandaram, vem lá de cima. É assim. Aí o que a gente faz com esse planejamento? Guarda lá, assim, planejamento vale esse, para usar no ano que vem. Não tem análise preditiva nisso, porque a gente não considera as variações ambientais que estão por ocorrer. Varejo, se tiver alguém de varejo, precisa considerar essas movimentações. Está chegando um concorrente novo, falar, opa, vou precisar abrir loja, opa.
Ali que a gente começa a sentir, perceber valores em todas essas ferramentas. Vocês concordam? Então, analisar as características individuais pode permitir formar time melhores. Conhecer e ter o feeling apurado para somar com os dados. Alguém conhece, provavelmente vocês conhecem a história do Moneyball, The Art of Winning a Fair Game. Viram esse filme? Quem não viu? Quem não leu o livro? Olha que legal, esse negócio aconteceu com um carinha, é história real, tá? Não é ficção. O Billy Beane, que virou gerente de um clube de beisebol. E um clube que estava quebradaço, tipo o que perdeu ontem, sabe como é? Tá muito difícil a situação. Aí o cara fez assim, bom, como é que a gente faz para montar um time desse jeito? Só para ninguém ficar bravo comigo, eu sou corintiano, eu estou sofrendo na pele isso. Né? O cara fez, bom, e aí, eu não tenho grana para montar um time, o que eu faço? Vou usar uma ferramenta chamada dados, análise de dados. E aí ele pegou um economista que fez uma fórmula. Eu vou mostrar para vocês o trailer do filme. Tem uma palavrinha não muito agradável, mas não fui eu que falei, então tá valendo, vocês me desculpem. Vamos lá. There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap, and then there's us. Welcome to Oakland. My job is to take this team to a championship. I need more money. We're not New York. We're not going to compete with a $120 million payroll. We got to think differently. Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. Who are you? Here is 25 players that have been overlooked by every other team for one reason or another, like an island of misfit toys. In here is a championship team, one that we can afford. Who's the kid? The kid. He's the new assistant GM. We're gonna shake things up. Tell him. You want me to speak? We're not pointing you yet. This is the new direction of the Oakland A's. We are card counters at the blackjack table. We're going to turn the odds on the casino. You don't put a team together with a computer, Billy. Adapt to die. Billy Beane has come in and tried to reinvent a system. Now it's just not working out. They call it Moneyball. I think that he bought a ticket on the Titanic. Hey, Daddy, do you think you'll lose your job? What? Well, I go on the internet sometimes. Well, don't go on the internet. Watch TV or talk to people. Do you believe in this thing or not? 100%. Listen up. You may not look like a winning team, but you are one. So, play like one tonight. We're doing something really unexpected and special, and the whole city is feeling it. If we win with this team, we change the game for good. This better work. I'm just kidding. Textinho bom para motivar, né? Senhores, não preciso dizer o resultado dessa história. A gente não precisa dos melhores sempre. Não precisa dos melhores salários, os gênios. A gente precisa montar uma equipe que seja coesa. Que estejam imbuídos do mesmo sentimento e do mesmo valor pela organização e pela equipe que ele trabalha com. Eu preciso acreditar nas pessoas que estão comigo e na missão que essa organização tem. E ao identificar as suas capacidades, as suas potencialidades individuais, a gente consegue agrupar de forma tal que essas pessoas se sintam bem e busquem uma performance superior. Um resultado superior. Sem dado, no feeling é assim. Eu joguei futebol há muito tempo. A gente tinha uma expressão que dizia o seguinte: aquele cara é leão de treino. Sabe o que é leão de treino? O cara começava a aquecer, ele saltava 1,5 metro, pegava a bola a 3 metros e pouco de altura. Falava assim, esse cara vai arrebentar. Põe no meio da equipe e põe na quadra para jogar. Olha o que acontece. Quando a gente está num processo seletivo, adivinha o que a gente identifica muitas vezes? Leões de treino, não leões de jogo.
Talvez a gente não precise de leões, um time só de leão, não é isso? Alguém precisa carregar o gatinho. Analisar os dados para identificar se a gente precisa só de leão ou uma equipe mais coesa é fundamental para montar isso. O que ele montou no time? Ele pegou o cara que corria mais e falou, olha, preciso de cara que corra mais, não preciso do mais forte, não preciso do mais inteligente. E o processo de seleção dele, olha que engraçado, eram tão subjetivas que eles analisavam a beleza da namorada. O que isso tem a ver com beisebol? O cara dizia o seguinte, se ele não tem uma namorada bonita, ele não é autoconfiante o suficiente. O cara não entende nada de amor, não entende de paixão. Não é isso? Ainda bem que esse cara não olhou para minha mulher uma vez e falou para ela isso. Senão estava ferrado, ia estar solteiro até hoje. Não ia conseguir nada. Não é só percepção. São dados que nos ajudam a tomar essa decisão. Então vamos lá. Olha essa expressão do Ben Weber. Quando usamos dados para entender os comportamentos dentro do ambiente de trabalho, tornam as pessoas eficientes, felizes, criativas, especialistas, líderes, seguidores, enfim. Estamos utilizando People Analytics. Quando a gente consegue identificar as motivações pelas quais as pessoas estão conosco, a gente tem essas informações, a gente consegue compreender o ambiente. Já vi organizações em que as pessoas estavam ótimas, são muito boas, mas colocaram os caras numa sala que o ar-condicionado era frio demais, eles não conseguiam trabalhar. Fala, por que a equipe está ruim? Porque eles estão morrendo de frio. Sabe, o dedo do cara não consegue mais clicar. E ar-condicionado é um negócio que é uma briga eterna entre homens e mulheres. Então você fala assim, por que é que eles não estão empenhando? Porque ninguém foi lá dar uma olhada no termostato do ar-condicionado. Por que eles não estão desempenhando? Vamos investigar as causas. Eu estava conversando lá fora, não é isso? Vamos medir quais são as correlações entre ambiente, postura, conhecimento e, sobretudo, atitude. As pessoas são contratadas por suas competências e são demitidas por suas atitudes, por seu comportamento. Como é que a gente identifica pessoas que têm o comportamento adequado ao que a gente quer? E veja, não é só a organização, às vezes é o grupo. Ele não se dá bem nesse grupo, por qualquer razão. Essa pessoa não dá. Em outra seria espetacular. Percebendo isso, lá em 2007, o Google, que recebia 15 mil currículos por dia, 15 mil, fácil triar, né? Ah, porra, eles têm uma ferramenta que nem o Google. Aí os caras tinham o departamento não chamava RH, sabe como chamava o departamento naquela época? Não. Chamava People Operations. Olha que nome bonito. Aí um cara chamado Mike West, que era o diretor dessa área, falou, olha, eu conheci um negocinho numa farmacêutica chamada Merck, lá na Alemanha. Os caras começaram a fazer essas triagens usando ferramentas de Analytics. Pô, se o Google inventou o Analytics, passar para People Operation para People Analytics, fácil. O termo está aí. O cara foi, como é que eu uso essa informação? Essas análises para criar resultados positivos. Eles conseguiram diminuir em até 6 vezes o tempo de recrutamento. 6 vezes. Ó, veja aí, gente, vamos fazer uma continha rápida. 15 mil currículos por dia, vezes 30 dias. Quanto dá? Caiu 0, se não mudar a matéria. 45 mil. Sim? Hã? Ah, tá todo mundo esperto, né? Que bom. 3 dias dariam 45, não é? 30 dias, 450. Gente, é currículo pra caramba, não é? Imagina, só para ler o objetivo, quanto tempo a gente levaria? Como é que a gente organiza? Hã? Quando tem objetivo, olha que coisa complicada. E olha aqui, como é que os caras fazem? Eu estava conversando com o pessoal do RH, eles me passaram essa informação, eu vou usar e eu não tenho para citar e peço desculpas por isso. 15% do pessoal de recrutamento e seleção é usado para contratar. Só 15%. Pô, o que eles fazem o resto do tempo? Resolve os problemas da contratação. É o cara que se adapta,
Não é isso? O chefe que não gosta de uma hora para outra muda, porque a gente está indicando cargos e não está conseguindo fazer o match, provavelmente. De novo, gente, você não concorda com isso? Está fazendo não? Você não concorda? Você aí. Você não concorda com isso? Essa é uma informação que eles me passaram. Eu não estou lá no DP vendo isso, mas eu vejo a dificuldade que as pessoas estão tendo. Veja que curioso. A gente faz algumas relações, olha, são as áreas das organizações que usam Analytics. O marketing usa? Pra caramba, isso aqui chama-se pipeline de vendas ou funil de vendas, que trata de um negócio chamado jornada do cliente. Comercial usa isso? O pessoal da engenharia ou de pesquisa, desenvolvimento de produto? Que outras áreas usam Analytics? Financeiro usa? Pô, se ele não conseguir fazer um balanço, contabilidade, ele está perdido. E por que não RH? Gente, todo mundo usa. Olha, esse funil, que é amplamente usado pelo comercial e pelo marketing, você olha e fala assim, peraí, eu consigo ver o RH nisso ou não? Um processo de seleção nisso. Olha ali, o que é o visitante? Quando a gente chama de visitante no marketing, a gente fala o seguinte, eu preciso atrair atenção, preciso gerar lead. Se a organização precisa contratar pessoas, ela precisa atrair leads, atrair currículos. Depois disso, quando o lead já está aqui, a gente precisa qualificá-los. A gente precisa triar esses leads. E a triagem leva um grande tempo. Por quê? Depende de dados objetivos e subjetivos. Na hora de fazer a triagem e passar para a seleção, onde entram as entrevistas, entram as conversas, entram as dinâmicas do grupo, como é que a gente pode estruturar isso de forma tal que eu consiga coesão entre as atividades? Perguntar a mesma coisa para as pessoas diferentes, para não ter resposta diferente e depois pensar, putz, o que esse quis dizer, o que aquele quis dizer? Sabe? Para prever até o que ele vai responder lá na frente. E aí você fala assim, olha como a minha intuição é boa. Claro, ela está calcada nos dados. Você já olhou, fez a percepção, usou um pouco da experiência e bingo! Quem é o cara que eu vou contratar? Como o marketing diz, quem é que está virando o nosso cliente? Quem é que é o cliente do RH? Os colaboradores não são clientes do RH? Não é assim que a gente fala? Os nossos clientes internos, quem são? Todas as outras pessoas que não trabalham aqui, é isso? Então ele virou cliente, ó. Nós temos um pipeline de contratação, não é mais de venda. Podemos usar isso de uma forma bem simples? Como é que a gente está estruturado com o banco de dados ou de talentos que a gente vai buscar? Vocês usam banco de talentos ou banco de dados? A mesma coisa. Não é isso? O que a gente não pode ter é um bando de dados. Um bando de talentos. Aí a coisa complica, você não consegue resgatar nada. Né? Vem a coisa meio mequetrefe. O cara chega falando para você, eu quero ser Como é que é? Não. Eu quero ser o header de logística. Fala, mas a gente não tem essa opção. Ah, então vai de motoboy mesmo. Vamos tomar cuidado com esse negócio. Precisamos ter essa estrutura organizada. O que é então o People Analytics funcionando desse jeito, com essa estrutura dentro do RH? Primeiro, é uma metodologia. Então não acredite que isso seja uma ferramenta. ITKIS é uma... Está saindo som aí? Sim? É uma metodologia. Aí a gente dizia o seguinte, é o uso de dados para decisão RH. Isso já foi, desculpa. Já foi. A gente está dizendo agora, é análises para resolver problema de gestão, gente. Então os dados não são mais de propriedade do RH, são da organização. O cara lá do financeiro, o cara do marketing, precisa ter acesso a essa informação até para melhorar relacionamento, buscar o melhor desempenho, sugerir treinamentos, atualizações. Isso não tem que nascer só do RH. Veja, é uma necessidade de ter uma transversalidade na operação que é difícil de obter. Vocês passam por isso todo dia ou eu que estou meio viajando na maionese? A gente que trabalha no varejo, com pessoas, veja,
a gente estava conversando lá fora, lembra que você me perguntou? Pô, você de marketing. Sim, fiz especialização em marketing de varejo, em marketing, gestão de equipes. Eu falei assim, qual a diferença em formar um perfil do consumidor, ou nosso target, ou como o pessoal de TI agora gosta de falar, principalmente do inbound marketing, as nossas personas, qual a diferença em estudar isso para fora ou estudar para dentro da organização? Como é que eu sei que o cliente ideal é o fulano e o nosso colaborador ideal? A gente não consegue ver porque a gente não tem ferramenta. Vamos municiar o departamento. Simples assim. Certo? Não se faz omelete sem ovos, faz? Eu tinha um chefe, aí é chefe mesmo, não é líder, não é nada disso, é chefe. E a expressão dele é a seguinte, construa um túnel. Ah, pô, mas construir um túnel? Ele falou, se vira. Aí tinha um amigo meu, falou assim, tá legal, você vai me dar um tatuzão ou uma colher de chá? Porque dependendo da ferramenta que você me der, vai demorar mais e vai ficar melhor ou pior. Sem ferramenta, neguinho, a gente não vai fazer nada. RH, sem ferramenta é difícil trabalhar ou não? Sabe, confiar só naquela história de planilhinha, vale esta, não vale mais essa, como é? É difícil. Então, o People Analytics, que é um conceito, uma metodologia, precisa auxiliar a coleta, o armazenamento de análises que deem resultados positivos. Onde a gente quer chegar com isso? Onde a organização quer chegar com isso? E quais os impactos das atividades do RH nas demais áreas? O inverso também. Porque o RH pode fazer um trabalho brilhante de contratação. Chega lá na área onde o cara vai trabalhar, como é que os caras falam? A energia não bate, não rola a química. De quem é o problema? É do departamento ou do RH? Onde é o problema, gente? No departamento. Quem é que fica afetado? A empresa toda. Impacta nos resultados. Impacta em atraso de produção, muitas vezes. Qualquer decisão tomada, ela repercute em muitas áreas. Não importa o porte da empresa. Segundo ponto. O People Analytics é um modelo para prover inteligência. E veja, inteligência as pessoas confundem com esse negócio de QI, né? Não é QI que a gente está falando. O que é inteligência? Capacidade de produzir informação, analisar a informação, tomar a decisão nessa informação. Já ouviram falar em Business Intelligence? Sim, né? Nós temos um departamento, inclusive, professor de Business Intelligence. Legal, ele está integrado com quem? Como assim integrado? Bom, se a inteligência do negócio, ele tem que pegar lá da portaria, não é isso? Até a doca de despacho do produto. Pô, você está falando de indústria. Legal, tem que pegar lá do cara que faz aquela porta rotatória lá no banco, não é isso? Até o cara que cuida do cofre. Tem que estar com todo mundo para a inteligência. Por quê? Aqui a gente consegue perceber comportamentos. A gente consegue fazer previsões. Olha a análise preditiva de novo. Melhorar, capacitar e avaliar as habilidades diante de diversas situações. Eu estava vendo um estudo recentemente, os caras falando sobre como é que é feita Eles usaram o termo contratação, mas eu não sei se é esse mesmo, de bombeiros. Olha que legal. Quais são os atributos necessários para um bombeiro? Alguém tem alguma ideia? Coragem, a primeira coisa precisa ser coragem, né? Não é isso? Coragem. Que mais? Senso de urgência, condicionamento físico. Tem que amar o próximo, né? Um ato de devoção, de doação. Aí o cara está falando, bom, a gente está fazendo isso. O cara vai e faz os testes, né? Teste físico, que não é muito simples, faz os testes psicológicos, tudo isso. E aí eles escolhem os bombeiros. Eu falei, mas espera aí, eu olhando aqui, e esse era a defesa do cara, estamos esquecendo de um detalhezinho importante. Qual é? Coloca o cara sob pressão. Vamos ver o que acontece. O que é colocar o cara sob pressão? Põe numa situação real, o mais próximo do real. Né? Não vai levar o cara para um prédio pegando fogo, você não está formado, aí não
preparado para isso? Se bem que em alguns casos, senso de urgência, não é? Cara, já que você veio aqui, está contratado. Sim. No exército fazia isso, morria o chefe do pelotão lá, o capitão, não sei o que está atrás, falou assim, está contratado, segue adiante. Então veja, como é que a gente vai olhar isso? Qual a habilidade? Como é que a gente treina o cara sob pressão? Como é que responde? Lembra do leão de treino? É esse cara. Na hora que você coloca o cara falando, vamos descer, vai bater o pênalti lá. E aí? Quantas pessoas? 60 mil olhando para você? Sabe que a primeira vez que eu fui fazer uma palestra não era uma palestra. Eu tinha 19 anos, eu era gerente de produto de impressora. Alguém sabe o que é impressora matricial? Sabe aquela que tem agulha que fica... Sabe isso? Faz tempo isso. Né? Impressora matricial de 9 agulhas. Aí eu era gerente de produto júnior, me achava o máximo, né? Porque é o único que não era engenheiro dentro de um bando de engenheiros e sofria bullying o tempo todo. Mas aqui não era bullying, era brincadeira. A gente chamava de brincadeira. Hoje o negócio mudou um pouquinho. Aí, não sei se por bullying ou não, falou, olha, vai ter uma homologação lá na Fiergues, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Você vai fazer a apresentação do produto e homologação. Falei, como é que vai ser lá? Não, normalmente são os 4 engenheiros compradores, você apresenta o produto, tal, defende e está resolvido. Máquina debaixo do braço, vamos para a Fiergues. Chegamos lá, né? Tudo certinho, de gravata, naquela época, né? 40 quilos a menos, sabe qual a diferença? Aí, 4 pessoas de... Eu falei, eu treinei em casa, sabe aquela história? Preciso chegar lá e isso aqui vai ser... Vão acabar com o bullying. Na hora que eu cheguei, tem numa mesinha lá, impressora, os caras falaram, na hora que pronto, você dá um alô pra gente? Eu falei, não, 3 minutos, impressora é muito simples, não tem, já comecei a fazer defesa ali, né? Aí o cara falou, não, mas a gente vem te chamar na hora aqui. A gente me chamar para quê? Para apresentação. Que apresentação? Para o pessoal de compras. Ah, tá bom. Deve ser mais alguém que não está aqui, né? Entramos no auditório. Sabe quando vem o garçom, aquele carrinho de comida? Devia ter 300 pessoas naquele auditório gigante. 300 minha conta, né? Podia ser 50, mas na minha cabeça aquele era 300. E aí eu lembrei de uma aula do Reinaldo Polito, assim, se você ficar com medo, a primeira coisa que você faz, conta uma piada e quebra o gelo. Eu só sabia piada de gaúcho, e aí? Não dá para fazer isso. Não dá para me parar, eu estou sob pressão. Falou, pega uma pessoa, mira e só olha para ela. Aí você faz assim, né? Parece que você está contando a pessoa, não é desse jeito. A gente foi prova de fogo, sob pressão, tive que fazer a apresentação sem chorar, sem gaguejar e sem piada. Deu certo? O que vocês acham? Mais ou menos, né? Nós tínhamos 2 impressoras, conseguimos emplacar uma só. 50% de média passa, né? Legal. O bullying diminuiu na mesma proporção. Então, como é que a gente analisa isso? Vamos entender. Os caras falavam, passou no teste. Então, o People Analytics é um sistema de melhoria da gestão de pessoas. Não dentro do departamento pessoal, do RH, do People Operation. É na organização. Por quê? Ele contém o sistema de melhoria das ferramentas e adequações do modo de atuar, do modo de contratar, de entender o perfil dessas pessoas. Veja, não dá para fazer tudo isso se não tiver uma metodologia e ferramenta. Se o cara só tem um martelo na mão, todos os problemas para ele são o quê? Prego. Então dá uma ferramenta que pode ser isso. Aqui, reforço, metodologia e ferramenta. Quando eu tenho a metodologia, eu preciso de conhecimento, inclusive. Preciso que as pessoas estejam preparadas. Né? Estamos dizendo que com People Analytics não teremos mais problema de contratação? Se vocês interpretaram isso, a gente começa tudo de novo, porque não é disso que a gente está falando. A gente melhora a possibilidade de acerto. E quando eu digo acerto, estou dizendo profissional mais adequado. Porque às vezes você tem um profissional que está acima das expectativas. Colocá-lo, causar o quê? Vocês entendem isso melhor que eu. O
que causa quando a gente tem um cara com uma expectativa muito alta, numa posição muito baixa, porque a situação está difícil, eu estou aceitando quase qualquer coisa. Cara, eu estou aqui de passagem. Não pode ser desse jeito. Então a gente tem que pegar o adequado. E a gente consegue compreender as necessidades da organização e da pessoa. Quando a gente fala da organização, são todos os departamentos. Ela tem que ter uma característica própria e tem que ter uma característica coletiva, não é isso? Isso aqui vai ajudar muito nisso. Por quê? Quem não quer trabalhar no Google? Bom, vai trabalhar lá para saber se é bom ou não, né? Eu entrevistei algumas pessoas recentemente que são pessoas que estão louquinhas para sair de lá. A pressão é grande. Porque tem algumas coisas que não combinam.